Boa noite, eu sou o professor Kleber Pimentel e vou continuar uma série de aulas chamada Infecções na Gestação, são as infecções TORCH, hoje com a aula de toxoplasmose. Lembrem-se que toxoplasmose bastante associada ao gatinho e vocês vão entender por quê. Essa aula tem uma intenção de durar cerca de 30 minutos. E eu gosto de lembrar para vocês sempre que devemos estudar todos os dias, que é o hábito da leitura e do estudo. Eu falo a técnica dos 20 minutos é para manter o estímulo. Se eu conseguir estudar todos os dias 20 minutos, em algum momento esses minutos vão se ampliar e eu vou melhorar minha fonte de aprendizado. Uma visão geral, a S-TORCH, eu coloquei esse S, alguns devem estar estranhando, porque a sigla tradicionalmente é chamada de TORCH. O S-TORCH se refere à valorização da sífilis, incluindo que antes fazia parte do O, aqui que se referia a outras infecções, ela passa a ter uma importância maior, principalmente aqui no Brasil. Vou destrinchar cada uma dessas letras e vocês entenderão quais os agentes associados a essas letras. A T corresponde à toxoplasmose, que vamos falar agora nessa aula. O O, outros sífilis e alguns outros vírus, como HTLV, HIV, do hepatite. A rubéola, o citomegalovírus, no C, rubéola com R. E o herpes simples, da letra H. Aqui eu já chamo a atenção como toxoplasmose é nosso principal ponto nesse momento. É a infecção na gravidez que, a depender do país, vai de 1 para 100 gestação até 1 para 1000 nascimentos podem ter a infecção pelo toxoplasmose. Então existe uma variação logo de cara de frequência dessa parasitose que afeta a mãe e consequentemente afeta o bebê também, o concepto. Referindo aos outros, que é a letra O, do TORCH ou do S-TORCH, a gente chamaria atenção do HIV 1 e 2, o HTLV 1 e 2, o AG-HBS, que é da hepatite, seria hepatite especificamente, o vírus da hepatite, o anti-HCV, que é o vírus referente ao anticorpo do vírus C, e o vírus da Zika, que foi motivo de uma grande epidemia que ocorreu em 2015 aqui no Brasil e em outras partes do mundo. Como informações iniciais da toxoplasmose, lembrar que é um parasita, que eu trago essa figura do parasita aqui, do livro Expert Reviews in Molecular Medicine, de Cambridge, mostrando a estrutura básica aqui, o esquema, o desenho da estrutura do toxoplasmose. Lembrar que a incidência da infecção na gravidez depende, como eu havia dito, de 1 para 100 a 1 para 1000 nascimentos, depende do local. Aqui a gente traz um mapa colorido, mostrando as zonas de maior prevalência, as zonas de vermelho escuro, como está o Brasil aqui, mais de 60%, tem sorologia positiva para a toxoplasmose, sorologia essa que vamos discutir ao longo dessa aula. Então, é um dos países com maior prevalência da toxoplasmose, por isso ela é motivo de aula. Aqui um trabalho que foi realizado em São Paulo, na região metropolitana, e apresentado no livro do professor Zugaib, em 2016, em que a região metropolitana de São Paulo tinha uma variação de 22% a 41%, a depender da área considerada. Então, esse é um trabalho local do nosso país e que mostra uma grande prevalência da toxoplasmose, ou seja, ela está entre nós. E a taxa de infecção da toxoplasmose durante a gestação, ela varia de 0,5 a 8 casos em 1000 gestantes. Então, e essas gestantes suscetíveis, ou seja, sem sorologia positiva, ou seja, não imunizadas. Aqui novamente eu chamo a atenção para a presença do parasita, o felino, já que o felino, como está no nosso lar, no nosso meio, é mais fácil, e ele é o hospedeiro definitivo e ele carrega o toxoplasma junto com ele.
Lembrar que um protozoário intracelular obrigatório precisa estar dentro de uma célula, precisa estar dentro do organismo para se reproduzir. Ele está espalhado no mundo inteiro, embora a prevalência, a incidência é maior no nosso país. Os hospedeiros intermediários desse parasita são principalmente o porco, a ovelha e nós, o ser humano. E o hospedeiro definitivo é o felino, né? Por isso o gato aparece nesses slides, para lembrar que eles são os hospedeiros definitivos e as fezes desses gatos estão contaminadas por toxoplasmose. Obviamente que é só o gato que tenha sido infectado por toxoplasmose. Como é que se dá a transmissão da toxoplasmose? Né? É um parasita intracelular obrigatório. Como é que uma gestante adquire essa infecção? A principal forma de contaminação da grávida é através da ingesta de alimentos crus, água, verduras mal limpas, né? Eu preciso ter uma higienização adequada para que esse parasita não venha junto com os alimentos nem com a água, né? A contaminação direto das fezes dos gatos, né? Terra contaminada, se for uma mulher que trabalhe com terra, e o feto, que também acaba sendo, recebendo a transmissão, aí já é via materna. A mãe contaminada transfere para o feto os taquizoítos, e aí é que acontece a infecção congênita e as consequências que veremos logo depois. Então, lembrar, formas de transmissão é ingesta como carne crua, água, alimentos mal cozidos, alimentos contaminados pelo agente da toxoplasmose. Aqui é um ciclo, esse ciclo é apresentado de várias formas, mas todos levam o mesmo caminho. Esse daqui, adaptado do Hill and Dubey, eu tenho aqui o gato. Esse gato libera em suas fezes oocistos, né? Esses oocistos, por sua vez, têm esporozoítos dentro deles, né? Esses oocistos é que vão ser o material contaminante dos alimentos e da carne, né? Da água contaminada. A mulher ingere esse material e aí libera taquizoítos que conseguem penetrar na circulação fetal e contaminar o feto. A mãe também pode se contaminar através de cistos que estão em bradizoítos, que estão implantados na carne de outros hospedeiros intermediários, como porco, ovelha, cabra, frango, né? Que esses animais eles acabam ingerindo os oocistos que são liberados pelos gatos. Então, ambientes que tenham muitos gatos, eles acabam contaminando o solo, contaminando os alimentos de outros animais e o ser humano acaba ingerindo. Então, a ingestão de alimentos mal cozidos ou mal higienizados é a principal fonte de contaminação materna que, por sua vez, se infectada e produzindo a replicação do protozoário, ela vai liberar taquizoítos que vai penetrar na circulação fetal e vai contaminar o feto. Aqui um outro exemplo, aqui é do mesmo jeito, só que em outra diagramação, onde eu tenho um gato liberando oocistos. O gato também pode se alimentar de pássaros e roedores, que vão ter também cistos em sua carne. Esses oocistos para os animais, para os alimentos, para o próprio gato e fezes do gato, contaminam os seres humanos. E aqui eu trago ainda a possibilidade também da transmissão via transfusão, né? Transfusão sanguínea, se for um sangue contaminado, obviamente vai contaminar o ser humano. Possibilidade improvável na mãe, né? Tem que ter uma situação muito específica para a mãe necessitar de transfusão sanguínea. Aqui é só o mesmo exemplo, CDC, isso é espalhado no mundo todo esse esquema. E aqui eu trago situações de atenção relacionadas à transmissão. Uma das coisas é não só a transmissão, mas a condição que a mãe enfrenta. Infecções antes da gestação, o ideal é que essas mulheres só engravidem depois de 6 meses.
Então eu tenho que ter um cuidado em alertar toda mãe, se porventura eu venha descobrir que ela está positiva, se ela fizer uma avaliação pré-concepcional, identificar na sorologia uma infecção de fase aguda, ela deve aguardar os 6 meses para poder liberar para engravidar. Mãe é sintomática na maioria das vezes, então eu vou ter de 70% a 80% dos casos eu não vou conseguir detectar, se não vou ter sinais clínicos para indicar que a mãe está com infecção ativa. De 10% a 20% só que vão ter sintomas. E aí que sintomas são esses? Linfadenopatia cervical, ou seja, gânglios no pescoço, febre, um mal-estar. Pode ser que apareça uma hepatosplenomegalia, se for investigar também, né? Então são sintomas e são passageiros, né? São sintomas inespecíficos. Cerca de 10% resultam em abortamento, né? Quando acometido logo no início pode ter o abortamento, né? desse concepto, e a transmissão após 20 semanas é muito menos grave. E aí eu já antecipo, quando a transmissão ocorre muito precocemente, logo no primeiro trimestre, por exemplo, o risco de um comprometimento deste feto é bem grande, comparado a no segundo e terceiro trimestre. Contudo, a chance de transmissão é mais baixa. Vamos ver aqui. Então, qual é a taxa de transmissão, né? Graças a Deus, por um bom capricho também, 10 a 15% apenas no primeiro trimestre. Então, a chance de contaminar é menor. O que é bom, porque se contaminar, a chance de lesão fetal é maior. Então, cai para 25 no segundo e aumenta, né, a taxa de transmissão para 25 e aumenta para 60 no terceiro trimestre. Contudo, essas contaminações mais tardias têm uma chance menor de lesão do concepto. Aqui um gráfico na taxa de transmissão do trabalho na França, né? A França é um dos países também que é zona vermelha escura, com alta prevalência de toxoplasmose, e eles mostram aqui, ó, pré-concepcional, a taxa é baixa. Olhando esse gráfico, o número de casos e os meses de gestação, e observe que sempre aqui, ó, a partir de 28 semanas até 40, com pico entre 29 e 32 semanas, é o período de maior contaminação pelo parasita do Toxoplasma gondii, né, que é o nome científico dele. Então, aqui dá uma ideia bem clara dessa taxa de transmissão. Bom, eu disse que a maioria era sintomática, mas esse que tem quadro clínico, qual é o quadro clínico da toxoplasmose? Então as mães, reforçando, a gente já havia falado, é a linfadenopatia suboccipital e supraclavicular, né? Vocês vão perceber que são coisas inespecíficas. O cansaço, a fadiga, a cefaleia, a mialgia. Uma virose pode dar exatamente a mesma sintomatologia. Linfócitos atípicos podem aparecer ou não, né? Aqui a gente traz a imagem de uma linfonodomegalia na região do pescoço, né? Só que lembrar, a maioria dos casos de infecção aguda não são reconhecíveis, ou seja, são assintomáticas. E aí traz um alerta para a gente. Bom, se a maioria é assintomática, eu vou precisar então arrumar um jeito de descobrir quando a infecção aguda aparece. E aí é que entra a história do rastreamento para a toxoplasmose. Caso o feto seja infectado, pessoal, aí as complicações são variáveis, né? Vai depender de que momento ele foi contaminado, né? Quanto mais precoce, maior chance. Mas aqui eu listo para vocês todas as principais possibilidades. Uma delas é a restrição do crescimento fetal, o bebê que não alcança seu potencial de crescimento de acordo com a idade gestacional. Um outro é a hidrocefalia, que é esse aumento da cabeça, do polo cefálico, é passível de identificação intraútero via ultrassonografia, do mesmo jeito que a restrição do crescimento fetal também é visto via ultrassonografia no acompanhamento pré-natal, calcificações intracranianas, e aqui a hidrocefalia geralmente é um acometimento do aqueduto de Sylvius, né, um conduto que
transporta, que comunica o terceiro ventrículo com o quarto ventrículo. Ele é tão fininho, um processo inflamatório ali perto daquela região pode estenosar ou ocluir o aqueduto de Sylvius. Corioretinite habitualmente só é visto no pós-parto. Catarata existe alguma chance de se identificar no pré-natal. No ultrassom poderia haver uma opacidade do cristalino e aí suspeitar. Hepatomegalia e esplenomegalia também são passíveis de identificação no pré-natal, contudo não é tão fácil, né? Habitualmente é visto mais no recém-nascido. Surdez só diagnosticada no pós-natal. Então essas são as principais alterações que o feto ou RN podem ser comprometidos. Bom, diagnóstico, conduta e tratamento. Vamos arrumar o pensamento. Identifiquei uma grávida que está lá. Primeiro eu tenho a suspeita. Como é que eu vou fazer? Só existe um jeito no momento atual, mais divulgado em toda a literatura, que é a sorologia. E a sorologia através de quê? Dos anticorpos IgG e IgM. Lembrar, IgM é um marcador de infecção aguda. IgG é um marcador de infecção crônica. Ou um marcador ou uma cicatriz sorológica. Como é que eu interpreto então? O paciente vai à primeira consulta, eu já disse que a maioria das mulheres são assintomáticas. Então é protocolo do pré-natal rastrear a toxoplasmose na gravidez no nosso país. Alguns países isso é questionável, mas no Brasil e na França, por exemplo, como a prevalência é alta, nós fazemos esse rastreamento. Então esse rastreamento começa na primeira consulta, onde eu faço a dosagem do IgG e do IgM. E aí eu vou interpretar as possibilidades. Se a paciente vem com IgG e IgM negativos, então eu sei que essa paciente é suscetível, mas não tem a infecção. Então, um dos protocolos é repetir a cada trimestre. Contudo, há uma recomendação que é chamada a atenção no livro do professor Jorge Rezende, que indica o seguinte: bom, se para alcançar o objetivo do tratamento, e ele deve ser iniciado 3 semanas da soroconversão, se eu esperar 3 meses eu posso perder a janela de proteção. Então, o ideal é que ele não seja trimestral, é que ele seja mensal, porque aí eu consigo pegar o iniciozinho da infecção e consigo usar o tratamento. A gente vai aprender que o principal tratamento inicial é a espiramicina, que é um agente que vai bloquear a passagem dos taquizoítos para o feto, né? Então, o ideal é que eu faça o mais precoce. Então, existe uma recomendação de se fazer a sorologia mensal. Aí eu precisaria fazer IgG e IgM? Não. Se eu já tenho a negatividade dos dois, eu só precisaria monitorar agora com IgM. Outra situação, eu tenho o IgG positivo e o IgM negativo, ou seja, eu disse para vocês que IgG é marcador de infecção crônica ou é uma cicatriz, ou seja, eu tenho resposta já imunológica antiga. E o IgM fase aguda. Se eu tenho um IgG positivo e IgM negativo, isso indica para a toxoplasmose que o indivíduo deve estar imunizado. Então ele tende a não se reinfectar. Então eu paro por aí e não preciso mais ficar solicitando a avaliação de IgM para toxo, já que ele já entrou em contrato previamente. Agora, a terceira situação, que é a situação que é bem comum e que merece um pouquinho mais de atenção, que é quando eu tenho IgG e IgM ao mesmo tempo positivos. Poxa, como é que eu posso ter um marcador agudo e um marcador crônico ou cicatriz positivo? Simples, porque os dois aumentam ao longo da gravidez. Aí eu vou precisar saber se aquela infecção foi aguda antes da gravidez ou foi crônica, ela aconteceu antes da gravidez e o IgM é que está demorando de desaparecer, ou se ele realmente eu estou pegando numa fase aguda
mas já com o aparecimento do IgG. Para essa situação, eu vou pedir o teste de avidez para IgG. Eu quero saber o quão ávido tá para o anticorpo IgG. Quanto mais alto, indica infecção antiga. Então eu tenho baixa, média e alta avidez. Se der alta avidez, média e alta, eu vou considerar o indivíduo como sendo imunizado. Então ele está, aquela infecção muito provavelmente ocorreu antes da gestação, pelo menos umas 6 semanas antes da gestação, né? Na verdade 6 semanas antes do exame, 6 semanas antes do exame realizado. E se tiver baixa avidez? Se eu tiver baixa avidez, eu não tenho como prever e garantir. Então, considerará esse indivíduo como infectado e aí eu introduzo o tratamento. Qual é o tratamento? Espiramicina, tá? Espiramicina, que vai bloquear os taquizoítos de chegarem à circulação fetal. A outra, quarta situação, que está aqui em vermelho, que ela é óbvia, que é quando eu tenho IgG negativo e IgM positivo, ou seja, eu peguei exatamente no momento de fase aguda. Então esse direto eu já vou introduzir espiramicina. E aí a gente vai seguir para saber se vai investigar o feto ou não. Vamos seguindo e a gente vai entender isso aí. Aqui de novo, só reforçando a questão da baixa avidez. Se eu tenho baixa avidez, eu vou considerar a mulher infectada e vou usar a espiramicina. Para quê? Bloquear a passagem do toxoplasma para o feto. Bom, e o feto? O feto, você tem uma opção de investigá-lo. Se for desejo dos pais, é uma das recomendações de vários guidelines. E quando é que eu vou fazer essa investigação? Essa investigação será feita após as 18 semanas, onde vai colher um líquido amniótico através de uma amniocentese e utilizando a técnica de PCR, né, vamos tentar identificar esse vírus, né, esse parasita. Se der o positivo, eu vou considerar como feto infectado e aí o tratamento, além da espiramicina, eu vou acrescentar sulfa e vou acrescentar pirimetamina, sulfadiazina e pirimetamina. E como eles são, tem como efeito colateral atacar a medula e prejudicar a hematopoiese e a aplasia medular, eu preciso, para contrabalançar os efeitos colaterais da sulfadiazina e pirimetamina, já que são quimioterápicos, o uso do ácido folínico para evitar, tentar proteger essa medula e evitar a aplasia medular materna. Bom, e se o PCR vier negativo? Eu vou manter a espiramicina. Mantém-se a espiramicina até o parto. E vou monitorar esse feto com ultrassom de 1 a 2 meses. Habitualmente todo mundo faz mensal. Se eu encontrar uma alteração cerebral, mesmo que ele tenha dado negativo, eu aí já volto para sulfa e pirimetamina, porque eu já tenho lesão fetal e eu quero reduzir a taxa de complicação fetal. E vou aconselhar esse casal, explicar das possíveis consequências. Aqui achados eu posso encontrar a ventriculomegalia, uma restrição do crescimento, uma calcificação intracraniana. O único cuidado é que a restrição do crescimento não é uma condição específica da toxoplasmose. Eu preciso ter o cuidado de afastar outras causas. Agora, se o ultrassom vier negativo nas avaliações subsequentes, eu vou manter a espiramicina do mesmo jeito e o tratamento até o parto. E logo depois o bebê é investigado pela neonatologia e pediatria subsequente na puericultura. Então a dose, que é uma dose de espiramicina, prevenção secundária, a mãe já está infectada, mas eu quero prevenir a contaminação do feto. E a pirimetamina e sulfadiazina é mais de uma prevenção secundária. Eu quero reduzir lesão fetal. Eu sei que o feto está acometido e eu quero reduzir
essa infecção. Então essas duas intenções. A espiramicina, ela não trata, não é tratamento, ela bloqueia, é um tratamento, não trata o feto, ela bloqueia a passagem do parasita para o feto. Uma vez infectado, aí pirimetamina e sulfadiazina é que vão tentar reduzir essa complicação dessa infecção no feto. Bom, e se houver a infecção? O feto foi acometido. Qual o prognóstico que a gente pode dar? Bom, primeiro, se a infecção, aí que eu relembro, ocorreu no primeiro trimestre, a taxa é mais baixa, em torno de 25%. No segundo, 54%, no terceiro, 65%. Observe que tem uma variação a depender da fonte estudada. E se o RN foi infectado? Aqui a gente relembra aqueles achados citados. Ventriculomegalia, pode até acontecer microcefalia, é outra condição que pode aparecer, embora incomum, não é o mais comum. A microcefalia percebemos que é uma condição muito mais associada a citomegalo e ao Zika vírus, principalmente. Agora, calcificações intracranianas é bem comum. E hepatoesplenomegalia e ascite. Hepatoespleno e ascite tendem a ser transitórios. E placentomegalia. A placenta infectada, ela tende a espessar, ficar mais espessa e dá aquela impressão de que ela está maior. Por isso, a referência da placentomegalia. O prognóstico natal de comprometimento do feto, a gente traz aqui. Tanto fetal quanto RN. A maioria dos infectados, 70% a 80%, não vão apresentar sintomas no nascimento, mas podem ter sequelas a longo prazo. 10 a 15% dos sintomáticos, daqueles que apresentam ventriculomegalia, calcificações, hepatoespleno, que tem a lesão bem caracterizada, morrem pela doença. Daqueles sobreviventes que eram sintomáticos, eles vão ter progressivamente, que tem lesão cerebral, toxoplasma faz muita lesão cerebral, sofrem progressivo retardo mental ou podem ter outras deficiências neurológicas. Então, o que eu posso informar é que existe uma possibilidade importante de ter comprometimento cerebral de desenvolvimento. Uma outra condição que a toxoplasmose atinge é a região ocular. Na toxocongênita, a infecção aguda materna, aqui relembrando, 10% pode ter abortamento, o PCR no líquido amniótico caracteriza positivo, caracteriza a síndrome toxoplasmática, de toxoplasma, e aí pode vir com corioretinite, calcificação intracraniana, hidrocefalia, e o ultrassom pode detectar. Ele não vai detectar especificamente a corioretinite, isso vai ser no nascimento, e a mãe vai ter essas manifestações. Lembrar de morte neonatal, nos casos sintomáticos, pode chegar a 10 a 15%. As manifestações clínicas do lactente se repete ao que a gente diz, a corioretinite, hidrocefalia, calcificações e lesões neurológicas, e a forma mais comum da toxoplasmose é a subclínica, ou seja, 70% a 80% não vai ter uma sintomatologia evidente, mas que precisa ser acompanhado porque tem consequências, tem lesões e pode ter acometimento do sistema neurológico, com uma evolução progressiva e lenta. Toxoplasmose pode também dar essa corioretinite, só ser identificada tardiamente. Então, por isso, precisa ser monitorizado. Então, aqui eu acabo nossa aula. Lembrando, estude com afinco, invista sempre os 20 minutos. E lembrar, toxoplasmose, como é que a gente faz? Primeiro, rastreio aqui no Brasil. Rastreamento com o quê? Sorologia, IgG e IgM. IgM fase aguda, IgG cicatriz ou cicatriz sorológica ou infecção mais tardia. Identificado positivo, fase aguda, existe o risco de contaminação, eu utilizo espiramicina. Depois de 18 semanas eu posso investigar o feto e nesse feto faz o líquido amniótico,
Investigo esse ânimo amniótico com uma técnica de PCR. Se for positivo, eu introduzo sulfadiazina com pirimetamina até o parto. Para tratar esse feto, eu considero um feto infectado. E continua a monitorização ultrassonográfica desse feto, rastreando as lesões. E, finalmente, no parto, continua a investigação do recém-nascido. Lembrar que a maioria vai ser assintomática, mas que podem ter sequelas que se arrastam, ou sequelas que só vêm aparecer a longo prazo. Espiramicina vai ser, uma vez iniciada, é mantida até o final do parto, né, até o final da gestação. Então, esses são os recados que eu queria deixar para vocês. Agora, revisem a matéria e para gravar e conter e armazenar esse conteúdo. Grande abraço, até a próxima aula.